Olá, sou o Jorge Areias, bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aqui, por me dar um tempinho do seu dia aí. E obrigado às 363 pessoas já inscritas. Obrigado mesmo. Se você não for inscrito ainda, se inscreve aí. Não custa nada, de graça e você me ajuda pra caramba, tá bom? Tô acertando a rotina aqui ainda, eu sempre tô dando desculpa, né? Mas uma hora eu engreno uma rotina certinha de vídeos, tá? Mas tá saindo. Tá saindo, então, né, aos poucos a gente vai encaixando a rotina. Bom, hoje vou compartilhar um pouquinho aqui alguns dos desafios de se trabalhar como fotógrafo, né, de imóveis na parceria com o Quinto Andar. Quinto Andar, quem não sabe, é a maior imobiliária digital do Brasil. Então, eu já estou nessa parceria há pouco mais de 2 anos. O meu objetivo de compartilhar os vídeos aqui, né, de criar esse tipo de conteúdo dentro do meu canal, é realmente ajudar quem está em dúvida aí se vale a pena, se não vale. Assim, para mim, até o momento tem valido super a pena. Então, o meu objetivo realmente é, assim, compartilhar o meu ponto de vista, tá? Tenho recebido vários comentários de pessoas que têm interesse em entrar e tem dúvida e, sei lá, que ouviu o comentário de alguém que reclamou, né? Mas assim, a minha sugestão para você que está nesse impasse, cada um trilha o caminho da sua forma. Então, assim, é lógico, é bom você ter vários pontos de vista, né? Mas você só vai saber trilhando o caminho. Então, o que de repente para mim é bom, para você pode não ser tão bom, né? Ou de repente o que para mim é bom, para você pode ser excelente. Entendeu? Então, assim, é bom você pegar os comentários para ter uma base, né? De vários pontos de vista, mas, pô, se você acha a oportunidade legal, se aplica a vaga como para tentar, né, a oportunidade, e aí dando certo, eles vão te colocar as condições, você avalia se é válido para você ou não. Se tiver na dúvida, foi o caminho que eu fiz, tá? Eu estava em dúvidas, comecei a trilhar, estou há pouco mais de 2 anos. Para mim, nossa, tem sido excelente, né? Ainda mais, infelizmente, durante essa pandemia, as oportunidades, né, em vários segmentos de trabalho, não só na fotografia, foram se limitando, se estreitando mais. Eu vi muito amigo meu que estava focado só em uma área, né, em uma área específica, como eventos ou como casamento, e acabou passando dificuldades. Assim, eu, particularmente, eu fiz, né, fiz 3 anos de economia, e uma coisa que eu aprendi na economia é que nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, talvez daí... E também eu cresci num cenário de bastante dificuldade, né? E questão financeira, na família. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Só que uma coisa que eu, né, nessa vivência também, né, no meu crescimento como pessoa, eu também procurei sempre diversificar as minhas atividades, porque, né, a gente sabia que a gente não pode ficar... A gente que trabalha, né, não nascemos em berço de ouro, a gente precisa trabalhar, né, para pagar as contas e para sobreviver. Então, o Quinto Andar eu achei uma oportunidade legal de diversificar isso, porque eu não tenho exclusividade com eles, então eu consigo manter meus demais clientes e ainda ter essa demanda do Quinto Andar. E uma coisa que eu fiz, uma coisa que para mim funcionou bastante, é que, bom, eu quando comecei a apostar, né, falei, vou me dedicar bastante à plataforma para ver o retorno que dá. Eu vi que os números de sessões aumentaram bastante, então, como é uma empresa de tecnologia, tudo bem que isso vai depender de cada região. Estou falando pela minha região, né, aqui na cidade de São Paulo. Eu trabalho em uma região específica, né? Nessa região, a demanda tem sido bem legal, assim, quando eu deixo minha agenda 100% livre, né? Mesmo que eventualmente eu bloqueie por uma coisa ou outra, eu consigo ter um volume legal no mês. E volume legal no mês é coisa de, assim, é mais de 50 sessões, posso falar para vocês. Já teve mês que eu fiz mais de 100 sessões no mês.
Então, teve uma moça que comentou, me desculpa, eu não anotei o nome, depois eu vou mencionar no comentário, mas ela comentou sobre o valor, que ela mora em Belo Horizonte. Então, assim, eu vou tentar responder todo mundo. Então vamos lá, já me estendi demais aqui, mas foi uma introdução que eu acho que é válido para contextualizar, né? Então vamos lá. Um dos primeiros desafios: lidar com pessoas. É um trabalho técnico? É. Porém, no meu ponto de vista, 70% do trabalho vai ser relacionamento. Então você vai se relacionar com pessoal de portaria, pessoal com o zelador, com o síndico, com o proprietário do imóvel, eventualmente com o inquilino do imóvel. Então, assim, você vai estar interagindo, lógico, sempre mantendo o distanciamento social, né? Agora, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, infelizmente, mas tem que manter sempre de máscara. Então, considerando isso, né? Esse contexto de pandemia à parte, a gente consegue manter esse distanciamento, porém são várias interações, né? Você não vai estar próximo da pessoa, mas você vai ter que se comunicar. Então, é interessante você trabalhar esse lado de comunicação. Eu aprendi muito nesse tempo, sabe? Como chegar na pessoa, como lidar com cada pessoa. E você sempre está aprendendo. E não, eu não acerto sempre, né? Ninguém acerta sempre. Então, eu estou errando, estou acertando. Eu erro 3, 4, 5, acerto uma. Mas a gente está nesse aprendizado. Então, assim, um dos desafios realmente é lidar com pessoas. Então, você vai passar por situações que, né, vai ter que engolir algum sapo, porque você tem que considerar assim, putz, o que eu estou aqui para fazer? Eu estou aqui para fazer sessão de fotos. Eventualmente vai vir pessoas tipo com um papo que não tem nada a ver com o tema, mas tem que ter paciência e saber, né, contornar as situações. E em todo trabalho, né, você tem as dificuldades. Então, assim, bom, isso é essencial, tá? Para você ter uma jornada legal, ter uma jornada tranquila, e considere que, assim, você vai ter que se relacionar. E quanto mais você se expor a isso, você vai aprendendo os melhores caminhos. E com o tempo, o que acontece? Você trabalhando na mesma região, você vai ver que com o tempo as pessoas já vão começar a te conhecer, te reconhecer. Então tem muito prédio que eu chego hoje que, devido a um trabalho, né, tive um bom relacionamento com as pessoas. Hoje eu chego no prédio, né, o porteiro já me conhece, o zelador já me conhece. Então, às vezes até outros moradores já me conhecem, vizinhos já me conhecem. Então, por isso que é bom você cultivar um bom relacionamento. Então, não subestime isso, é muito importante. Bom, segundo ponto, que é um ponto que eu me lembro que eles destacaram bastante durante o processo seletivo, e eu, a princípio, eu subestimava, mas realmente, depois eu comecei a considerar, se eles dão bastante ênfase nesse assunto, é que é relevante, que é a questão de trabalhar sozinho, né? Então, a gente trabalha sozinho, praticamente. Então, eu estou o dia inteiro na rua, né, fotografando imóveis, e aí depois eu chego em casa, sento aqui no computador e começo a editar, e no dia seguinte a mesma coisa, você não interage, você interage com quem? Com as pessoas ali, né, do prédio ou da casa, né, que você vai, mas você não tem uma interação com ninguém no escritório. É uma empresa de tecnologia, então assim, quem está focado nas imagens, fica focado nas imagens. Então assim, eu estou em São Paulo, eu fui no escritório até hoje umas 4 vezes, no máximo, em pouco mais de 2 anos. E então você tem que aprender, né, você tem que ter autonomia, né, tem que saber tentar buscar soluções. E depois de um tempo, assim, no começo é um pouco mais difícil, depois você cria uma rotina, mas mesmo assim, há pouco tempo, vira e mexe, eu tenho alguns amigos que trabalham ou com quinto andar ou em outro segmento de fotografia de arquitetura, e às vezes a gente quer trocar uma ideia, né, com a pessoa, com outra pessoa que tem a mesma experiência que a gente. Então eu converso bastante com minha esposa, mas tem assuntos que eu vou conversar só com quem tem aquela mesma vivência, porque nem dá para exigir que né, uma pessoa que não tem a vivência que a gente tem, né, nessa atividade consiga
né, tipo, entender alguns assuntos e mesmo, tipo, trocar uma ideia mesmo, sabe, dar um feedback. Então, eu tenho alguns amigos, né, tipo, que eventualmente eu troco ideia porque a gente sente, eu particularmente sinto falta disso, desse contato. Mas é uma empresa de tecnologia, então você sabe disso, a gente entra sabendo disso, então considere isso, mas não enxergue isso como uma pedra no caminho, não. É um fato, né, dado, então assim, tente minimizar isso. Então, sabe, tenta eventualmente trocar ideia com outros fotógrafos, que é legal, eu acho legal compartilhar assim, e até para você também sempre buscar mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa no seu fluxo de trabalho, que sempre pequenas melhorias te ajudam, né, e também quebra um pouquinho da rotina e evita que você caia na mesmice, né. Bom, terceiro ponto, escolha uma região próxima de onde você mora. Eu trabalho na mesma região que eu moro, então isso ajuda bastante, tá? Eu já conheci fotógrafos que moravam numa região, por exemplo, eu conheci um fotógrafo que ele morava na zona sul de São Paulo e trabalhava na zona oeste. É legal, porque eventualmente, sei lá, na região dele poderia não ter uma demanda tão alta e ele veio trabalhar na zona oeste que tinha uma demanda maior. Porém, a agenda nossa oscila. Tem dias que tem muita sessão e tem dias que é um pouco mais tranquilo. Num dia mais tranquilo, pode acontecer de você ter uma sessão de manhã e ter uma outra sessão no final da tarde. E ter essa janela durante o dia. Se você está perto da sua casa, né, se você trabalha na região próxima à sua residência, você volta para casa e beleza. Mas é que nem numa cidade como São Paulo. Esse fotógrafo, por exemplo, ele comentou comigo que como ele optou, né, em trabalhar na região mais longe da casa dele, quando tinha essa janela, ele acabava ficando na rua, tipo, sabe, aproveitando para fazer alguma outra coisa, matando o tempo com outra coisa. Porque para ele era inviável voltar para casa, né, por questão de tempo, trânsito, deslocamento, né, combustível, seja, né, ou passagem, não sei, independente do seu deslocamento, tudo tem custo. Então, se você pega uma região próxima à sua residência, isso facilita bastante. Tá? Não estou dizendo que se é longe é inviável. Como eles trabalham com volume alto, é uma empresa de tecnologia, mas lembrando que depende da demanda da sua região. Então, considere isso, tá? Que é uma coisa importante. Mas tudo é experiência. Você também pode se aplicar a trabalhar numa região mais longe, né? Que de repente tem uma demanda maior. E eventualmente sempre você pode mudar, você pode voltar para outra região, você pode trocar. Eu não sei se tem prazo para isso, mas é possível, tá bom? Outra coisa, a questão de alto volume. Pode não parecer, mas assim, às vezes é bem desafiador. Já teve dias que eu peguei mais de 10 sessões no mesmo dia. Não é com frequência, mas pode acontecer. E aí você tem que estar disposto a chegar em casa e arrebentar na edição para tentar entregar tudo no mesmo dia. Então, como é uma empresa de tecnologia, às vezes você pode se assustar com o volume. Então, considere essa variável de alto volume que pode acontecer. Isso vai depender da sua região, tá? E da sua disponibilidade também, né? Quanto mais você deixar a sua agenda aberta, maior a possibilidade de cair mais trabalhos para você. Beleza? E aí, por fim, uma questão mais técnica, que é a questão da iluminação. Bom, pela mesma orientação que a gente tem até hoje, né, estou falando aqui em junho de 2021, nós não usamos flash, a gente não usa luz artificial nas fotos do quinto andar. Então, o critério é usar a iluminação do imóvel, seja a iluminação, então, o padrão, eu entro no imóvel, abro as janelas e acendo as luzes. Porém, tem muitos imóveis que estão desocupados, né, estão fechados, e o proprietário, lógico, para economizar, tá certo ele, né, tá certo essa pessoa, ela manda cortar a energia elétrica, né, não vai ficar arcando com esse custo. E aí, nesse caso,
A gente entra e às vezes tem alguns imóveis que tem a janela um pouco menor, então não é tão favorecido com iluminação natural. E aí você vai penar um pouquinho para fazer as fotos, mas tem que fazer, né? Então, assim, não é que tem que fazer, você está lá para fazer as fotos, mas assim, dá para fazer tranquilamente. Então, assim, dá para fazer tranquilamente, mas isso vai exigir um pouco mais de conhecimento técnico. Então, o ideal é você baixar um pouquinho mais a velocidade, né? Talvez não, abrir mais trabalhar com uma abertura de lente maior, e aí uma lente clara pode ajudar bastante, e um ISO maior. E daí nesse quesito ISO, né, uma câmera full frame, ela vai ter vantagem sobre uma câmera crop. Mas aí, é assim, você está lá para registrar, então tem fotos que são quase que registro, não, dependendo do contexto, né? Então você chega, já aconteceu, tem muito banheiro de apartamentos que eles não têm iluminação natural, ou tem uma janelinha só, às vezes se o seu apartamento fica no meio do bloco, então pode acontecer. E aí você usa, vai ter que usar seu conhecimento técnico aí, né, de fotografia para tentar uma melhor luz. Então assim, eventualmente vai granular a sua foto, né, mas você tem que fazer o registro, porque assim, nós, né, profissionais de fotografia, né, que trabalhamos na parceria com o Quinto Andar, eu entendo que nós somos o olhar da pessoa que vai visitar o imóvel. Então você está lá para registrar. Então, tem luz, não tem luz, você tem que fazer a foto. Então vai ter cômodo que você vai ter que subir muito o ISO, vai granular, né, faz parte, mas tenta otimizar isso aí para, né, não ficar um negócio tão... Mas eventualmente pode acontecer. Tá? Então se você entrar no imóvel que não tem energia elétrica, não se assuste. Na primeira vez que aconteceu comigo, eu tomei um pouco de susto, sabe? Mas você vai ali, putz, peraí. Lição de casa, né? Você vai, faz uma foto, vê ali se ficou legal, vai ajustando o equipamento, dá pra fazer, tá bom? Agora, a não ser que seja um breu total. Já teve, acho que um caso só, que eu optei não fazer, porque assim, era um breu total, mas não era só isso. O imóvel também estava em condições ruins, né? Tipo, estava no meio de uma obra, então tem todo um contexto. Não foi só por causa da iluminação. Só por causa de iluminação, só iluminação exclusivo, essa variável, eu não cheguei a cancelar a sessão só por isso. Mas teve um que era, a iluminação era péssima, estava um breu e ainda tinha, sabe, resto de obra. Então, foi tudo no contexto, aí eu acabei não fazendo a sessão. Bom, lembrando, esse vídeo aqui é só para lembrar que, assim, nem tudo são flores. Então, você vai ter desafio, como em qualquer trabalho, tá? Então, mas eu tô aqui para tentar ajudar. Só alertar, né, que sempre tem alguns desafios no caminho. Então, no meu ponto de vista, acho que os principais são esses. E, bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve aí que você me ajuda demais. E obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.